Muy buenos días a todos y a todas. Una disculpa, mi Bom internet se dia a acaba todos e de todas. conectar esta Peço mañana desculpas porque a minha internet estava um pouco instável hoje de en manhã todo el mundo. e Recordamos que tienen isso la não nos opción impede de de nos conectarmos de diferentes elegir partes do los mundo. Eu idiomas lembro que que nós deseen temos opções escuchar. para ouvir a interpretação em diferentes línguas Damos inicio a e este taller então daremos sobre início financiamiento a esse climático y workshop juventudes. Buenos sobre o días financiamento y buenas climático tardes e a la hora que juventude. se conecten. Bom dia, boa Tenemos tarde ou boa noite, dependendo de onde estejam. de varias regiones Nesse momento, nós temos pessoas de várias regiões da América Latina e y de es outros un países honor também. moderar este panel. E é Soy uma honra Laura moderar Nava, me esse pueden llamar painel. Lau. Eu sou Laura Coordinadora Nava, de podem me chamar de operaciones Lau. Eu GFLAG sou coordenadora de operações e del alianças Financiamiento Climático estratégicas para Latinoamérica y el da Caribe. GFLAC, Y es un o honor Grupo de Financiamento de Lideranças presentar Estratégicas para a América este Latina e panel Caribe. É uma honra con poder estar personas aqui como nesse painel com Flavia pessoas Luis, como Chumara Flávia Laura Luiz, y Laura Santiago. Y más Santiago. adelante les contaré un poquito más sobre E cada mais uno à frente eu vou de falar ellos. sobre cada um Les deles. pedimos también que tengan su micrófono apagado Também gostaria de pedir que para que vocês podamos deixem o continuar microfone con la charla. desligado Y para que não haja sin más interferência de preámbulo, som de fundo durante as palestras. E com isso, sem mais delongas, vamos iniciar. ICLEI Eu por quero esta agradecer ao invitación. ICLEI pelo Pues espaço sede e pela oportunidade maravilhosa de termos essa série de painéis Daring e Cities discussões 2022. na série Daring Entonces, a Cities continuación vamos a escuchar un 2022. poco respecto a E com ustedes. isso, gostaria de ouvir um pouco Cuáles son de sus vocês, inquietudes, cuáles quais son sus são percepciones as de suas este tema para ver percepções, qué nos contesta. e eu gostaria então Estaré activando que compartir pantalla para nos contar un poco respondam. Eu vou más compartilhar aqui a sobre tela qué com palabras vocês se asocian para a vocês estos falarem um pouco mais conceptos. sobre que palavras vocês Conceptos de associam juventud y com os financiamiento. conceitos de juventude e financiamento. Podem Vamos responder. viendo un par de respuestas. En Temos slido.com aí algumas respostas. Vocês podem usar o presenta slido.com com o el código panel. 3340 Mis compañeros les 639. han compartido el link para quienes puedan participar. Também foi compartilhado o Pueden link hacerlo en el no idioma de su chat. Para quem preferencia. preferir clicar no link, podem escrever as respostas na língua de sua Y preferência. bueno, sabemos que E nós el cambio sabemos climático está que a afectando mudança climática está a afetando todo el mundo en, con o mundo diferentes impactos inteiro, dependiendo de las com regiones. diferentes impactos Y dependendo das sabemos que con regiões. todos los retos que E enfrentamos, sabemos que, también esto se diante de puede todos traducir esses en soluciones. desafios, isso também Y pode se traduzir justamente nuestro em interés está en soluções. explorar E realmente esta nosso perspectiva interesse é respecto explorar a essas la juventud, soluções cuál es su e papel saber en la mais a juventud respeito da y sobre todo juventude, en términos o de papel da financiamiento. Sabemos juventude, que es necesario especialmente em para la termos de implementación financiamento. de Sabemos que é necessário para a implementação de possíveis construcción agendas de soluciones de en distintos construção de niveles. soluções em Vemos que diferentes ya hay níveis. personas E contestando. aqui nós vemos que já há algumas Pero respostas, precisamente novas formas de pensar. pensar Por de otra exemplo, uma manera resposta, o sim, pensar de formas diferentes, innovar, como ponen, o empoderar inovar a otros grupos que em quizás relação a como hasta el empoderar momento outros apenas grupos figuran que en la agenda política. Creo que visibilizar estão es sumamente integrados à agenda importante política y apenas, mas dar realmente visibilidade é extremamente esperanza importante. Também vemos a es palavra realmente esperança, esperanzador e que aparezca de entrada porque sabemos é que ótimo frente a vermos essa estos palavra já desafíos de cara, porque se generan muchas diante frustraciones, pero desses justamente el desafios, certamente encontrarnos há y el frustrações, tener estos espacios de mas nós conversación temos esses nos espaços, esses fóruns de facilita conversa, encontrar alternativas y facilita soluciones. que Vemos en este encontremos taller esta alternativas e posibilidad y esta soluções. gran responsabilidad también y Gestão pasión porque estratégica, también es paixão indispensable en também, eu todos diria estos que é espacios. indispensável em todos esses espaços. Y con esto creo que podemos pasar a la siguiente. Bem, vemos as respostas e agora acho que podemos passar para a parte seguinte, para conversar com o Santiago. Santiago, por ahí en cámara, me puede hacer Santiago parte. Eumesequian. Permítanme compartirles un poco sobre Santiago. Vou Él compartilhar um pouco sobre o Santiago. Ele tiene está 17 años, falando da Argentina, tem 17 actualmente anos, cursa el cuarto año atualmente de cursa secundaria o quarto y ano do es ensino coordinador secundário. de Jóvenes por el Ele Clima é ativista e y militante Young Blow. dos Jovens Actualmente pelo él está en Clima las áreas na de Argentina México e também embaixador do y está Smithsonian realizando Science talleres Education gratuitos en la Center escuela a la que e está pertenece com um projeto educativo para na escola igual em que se enfoca en pertence, crear conciencia sobre la com crisis foco em climática criar a través de conscientização protestas sobre a crise pacíficas, climática através de participación de protestos jóvenes
pacíficos, capacitação em escolas, entrevistas e conteúdo educativo em diferentes meios de comunicação e redes sociais. Durante 2021 e parte de 2022, ele foi parte do Conselho Consultivo de Adolescentes da SENAF e o Ministério de Desenvolvimento Social da Argentina. Participou, juntamente com outros adolescentes eleitos no mundo inteiro, do programa internacional We Are a Better Future. É um prazer ter você conosco hoje e passo com isso a palavra para o Santiago. Muito obrigado, Laura. Eu vou explicar rapidamente o que é a organização a que eu participo, de que eu participo desde 2019, e nós temos criado conscientização sobre a importância de políticas públicas para acelerar a mitigação das mudanças climáticas. Eu comecei num outro grupo e conectando jovens do mundo todo para compartilhar conhecimento, para que nós possamos enfrentar a mudança climática globalmente, levando em consideração as especificidades de cada área e país. Para iniciar, então, nós sabemos que existe uma conexão entre os jovens. Os jovens acham que podem fazer tudo, que tudo é possível. E é por isso que, com frequência, os movimentos da juventude foram parte dos movimentos mais importantes que transformaram a sociedade. E, quando nós percebemos a aceleração agora das mudanças climáticas, nós vemos que nosso futuro está ameaçado. E a mudança climática global foi o resultado de decisões de que nós não participamos. E é necessário que nós incluamos as nossas vozes no processo decisório. O assunto mais importante, nós temos o compromisso de nos mobilizarmos para fazermos parte das ações necessárias contra as mudanças climáticas. E de acordo com a COP26, nós tivemos a participação dos jovens de acordo com o que é chamado de ação pelo empoderamento contra as mudanças climáticas, baseada em ideias específicas. E uma dessas educações é educar, treinar e criar conscientização. E a educação é muito importante. É importante que ela incorpore a mudança climática em todos os aspectos relacionados à educação, tanto formal quanto informal. Pessoalmente, eu estou muito envolvido na educação ambiental na Argentina. Na minha experiência, o que me atraiu para todos esses assuntos relacionados às mudanças climáticas, essa foi uma aula que eu tive no ensino primário, no ensino fundamental, o que me levou a me interessar e a entrar nesse movimento global um ano depois dessa aula. E na Argentina, as leis ambientais não estão sendo bem implementadas. Há muitas escolas que não têm essa aula de educação ambiental, embora devesse fazer parte do currículo fundamental. Então, a nossa organização tem um setor totalmente focado em treinar e criar conscientização entre os jovens. Então, quando eu tive 12 anos, eu me uni a esse movimento para fazer parte dessa mudança, para que nós possamos fazer essa mudança social. E em relação à energia renovável, quando eu falei sobre essa preocupação relacionada à mudança climática e de que nós precisamos de uma transição para mudar, para lutar contra as mudanças climáticas, eu tive o apoio imediato do projeto de energias renováveis que nós estamos tentando implementar, utilizando conhecimento científico e tecnologias para que nós possamos falar especificamente sobre atividades. Nós temos o nosso próprio mini gerador utilizando um pequeno motor e uma hélice. E nós estamos trabalhando com o Smithsonian Science and Education Center para trazer esse projeto para mais e mais escolas em Buenos Aires.
E daí a importância do financiamento e patrocínio para esses projetos, para que nós possamos ultrapassar as barreiras, pois muitos alunos na Argentina e na América Latina não têm acesso à tecnologia nas escolas. Então, essas mudanças inovadoras poderão resolver certas dificuldades, colocando os mecanismos necessários à disposição. Nós temos um outro projeto em que estamos trabalhando também, que tem a ver com a COP26, relacionado à juventude a favor do, da questão ambiental, os jovens que estão interessados nos assuntos climáticos, para que eles possam expandir seu conhecimento, lidando com os aspectos informais do processo educacional. E nós estamos levando em consideração a participação de diversos institutos no nível estadual e também privado. Um outro assunto importante também é criar conscientização econômica. É essencial criar essa conscientização entre todas as faixas etárias que vão além apenas das questões educacionais, sociais, envolvendo as mídias sociais. E também um setor importante seriam as redes sociais, que recentemente se tornaram plataformas importantes quando se trata de amplificar essa mensagem urgente, esse chamado para a ação. E nós temos esse movimento nas redes sociais na Argentina em que isso já acontece, em que há a possibilidade de nós discutirmos esse tipo de coisa. Como jovens, nós podemos utilizar as redes sociais e criar mais consciência. Nós, como organização, estrategicamente, estamos usando o TikTok para que nós possamos atingir os jovens, criando consciência pública. Nós temos que levar em consideração, isso tem que se tornar uma ferramenta importante. Por fim, o último assunto é a participação. Nós temos que ser organizados e com o desenvolvimento de experiências e o desenvolvimento de diversos projetos de lei para aprovação. E agora estamos trabalhando em uma lei específica relacionada a certas áreas em regiões específicas, e essa lei está no Congresso. E, por fim, precisamos trabalhar na educação. Nós precisamos fomentar essa educação para que nós possamos expressar nossas opiniões e fazer parte do processo decisório, porque esse processo vai continuar. Nós precisamos ser ouvidos. E como eu falei antes, é essencial que isso seja refletido, que nós estejamos dispostos a enfrentar os desafios e a olhar para os problemas como oportunidades, propondo ideias específicas e tenhamos compromisso com a mudança que todos desejamos. Obrigado. Muito obrigada. Agora consegui retornar com a minha conexão com a internet. Foi um prazer escutar você. Eu já tive a oportunidade de assistir alguns vídeos no TikTok. O conteúdo que você gera é genial. Mais adiante, nós podemos fazer algumas perguntas sobre isso. Mas antes, nós também vamos voltar a compartilhar aqui a tela para que as pessoas possam, para que vocês possam nos contar quantos anos vocês têm, a faixa etária. Podem utilizar o mesmo link do Slido para responder. É só entrar no slido.com. 33 40 63 9 é o código. Qual é a sua faixa etária? Perfecto. Ok, y podemos ir integrando un par de preguntas. E Quizás nós podemos ir fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta
é que nós gostaríamos de saber se vocês são ativistas, se são do governo, do setor privado, de ONGs. Há muitas pessoas de ONGs aqui conosco. E, por último, também queremos saber se consideram que a juventude tem as ferramentas necessárias para participar das políticas climáticas. Então, podemos passar para o próximo palestrante, o Balesteiros, que vai ter que sair em breve. Então, vamos fazer essa modificação na agenda para nós não perdermos a palestra dele sobre esse estudo de caso, perdão, senhora Laura Balesteiros, e depois passamos para a Flávia, como estava inicialmente agendado. Como eu falei, nós temos nesse painel, temos especialistas e ativistas mais jovens, e nós decidimos, então, dar espaço para todas essas experiências. Falando um pouco sobre a Laura, ela é formada pelo Politécnico de Monterrey, tem um mestrado em Gestão Estratégica e Inovação pela Universidade de Barcelona e tem uma especialização em escalação de políticas públicas para a primeira infância da Universidade de Harvard. É ativista urbana, especialista em mobilidade sustentável, desenvolvimento orientado por transporte, bem como em questões cidadãs. Ela é especializada em desenho de políticas públicas sustentáveis, governanças abertas e a primeira infância com perspectiva de gênero. Se envolveu com diferentes cargos de eleição popular e também cargos na administração pública. Atualmente é senadora suplente e secretária de Desenvolvimento Urbano Sustentável em Monterrey. Sem mais, Laura, eu passo a palavra para você. Muito obrigada por estar conosco. E Laura está falando do México. Olá, como estão? Muito obrigada pela apresentação, obrigada ao ICLEI por nos reunir aqui de diferentes reuniões. Nós sabemos que não é fácil nós reunirmos tantas vozes e especialmente orientá-las. E nosso interesse aqui é falar sobre o futuro. Muitas vezes queremos fazer o futuro, mas nós continuamos a trazer as pessoas que representam o passado para fazer isso. Então, ter o enfoque correto, não apenas em relação à questão técnica e o conteúdo do que tem que ser feito para salvar o planeta, mas sim trazer as vozes que hoje representam a juventude e fazendo essas mudanças em espaços não tradicionais, porque as mudanças estão acontecendo, vão acontecer. E com isso eu fico encantada por fazer parte desse painel. Bom, o que eu quero contar é uma história sobre luta pelo planeta e ações climáticas pelo planeta que já acontece há vários anos, no meu caso, em termos de mobilidade sustentável pelas cidades. No México, nós temos a Lei da Mobilidade. Quando nós fizemos a Secretaria da Mobilidade, trabalhamos em toda a política pública para salvar vidas por mortes viárias, etc. Isso levou a muitas modalidades sustentáveis para o planeta, mas também para a dignidade das viagens e deslocamentos das pessoas. E aí nós aprendemos muitas coisas. E como era importante fazer cidades, exercício de direitos plenos a partir da rua. A luta climática, um dos pontos em que nós nos encontramos com essa luta em relação ao futuro, é compreender que o espaço público é o lugar de excelência para a construção do novo planeta, porque esse lugar é perfeito para nós conseguirmos fazer exercício pleno dos direitos, e o exercício pleno da democracia, onde a equidade, a igualdade, justiça e a questão climática podem conviver nesse espaço e também com espaços dedicados a diferentes formas de mobilidade, onde todos se respeitem pela maneira como decidem se mover e não pelo que a infraestrutura impõe. E nós aprendemos como é importante fazer instituições, porque parece um discurso chato. Nós sabemos que quando
chegamos a esse ponto de ebulição máxima, onde o governo tem que estar muito atento para cumprir com o que as pessoas pedem e estão exigindo e trabalhando, como é que se trabalha a partir do governo? Porque se você não tem instituições orientadas para isso, se você não tem pessoas com capacidade técnica, capacidade institucional, que tenha toda essa força, a técnica para levar isso a cabo, quando você não tem um orçamento para levar isso a cabo, como dizem os americanos, você tem que walk the talk e colocar os recursos onde está o discurso. Então, isso faz parte de uma questão institucional para a qual os governos não estão preparados, e não todos, e a grande maioria não como deveriam, e é aí que nós então começamos a discutir. Nós temos um sonho em Monte Rei, em fazer uma rua que represente uma geração. Tenho 36 anos, não tenho 36 anos, e temos muito claro que as gerações que vêm depois, ou antes de nós, perdão, falharam a nós. E nós não vamos cair no mesmo jogo, no mesmo erro, fazer a mesma coisa com filhos, irmãos e filhas, juventude, etc. Essa é uma luta no meu coração. E para podermos criar um caminho a partir do governo, porque nós estamos aqui, temos que fazer certas coisas e temos que ser responsáveis. E nós temos que ser responsáveis pelo ponto onde nós nos encontramos. E então foi declarada emergência climática em Monte Rei. Para nós isso foi fundamental. Os políticos não gostam de assumir responsabilidades porque não gostam de assumir as consequências e os custos das responsabilidades, sempre fogem delas, mas para nós era claro que nós tínhamos que assumir a responsabilidade pela mudança climática e gerar, então, uma declaração de emergência climática na COP26, primeiro para pensar globalmente e para poder tecer internacionalmente toda uma plataforma de alianças técnicas e financeiras para conseguirmos lidar com essa crise. E, ao mesmo tempo, também criar a nossa luta, que é o nosso Acordo Verde por Monte Rei. Não podemos ficar de braços cruzados diante da crise que nós temos. Monte Rei é um exemplo do que a crise climática traz ao planeta. Não estamos falando de algo etéreo, não estamos falando de algo que não nos alcançam. Já nos alcançou. Nós tivemos as temporadas mais quentes, com temperaturas extremas em Monte Rei. No ano passado, batemos o recorde do ano anterior, esse ano do ano passado, e assim por diante. Em termos de calor extremo, o calor extremo é uma das principais consequências da mudança climática, como vocês sabem, com esses fenômenos meteorológicos extremos. E nós já tivemos uma temporada em que nós não tivemos água, chuvas durante quase 8 meses. Acabou a água em Monte Rei, uma das cidades mais pujantes de desenvolvimento econômico do país. Não havia acesso à água, especialmente para a população mais vulnerável, mas para ninguém, mas especialmente para a população mais vulnerável em situação de pobreza. E, evidentemente, quando chega a chover, porque não há ação climática, há inundações. Então, a água é desperdiçada e nós temos estruturas de concreto e de asfalto e a água não penetra no subsolo. Então, existe aí um problema grave. Eu não quero me prolongar demais, mas a partir da necessidade de tomar atitudes e gerar a luta com o Acordo Verde, onde a sociedade civil, governo, iniciativa privada, esses organismos internacionais, todos estamos assumindo compromissos por Monte Rei para levar isso adiante. Esse aqui é meu filho que está aqui atrás. Peço desculpas aí pelo barulho. E vamos falar de uma forma muito pontual algumas ações e como nós estamos tratando dessa mudança geracional e como isso pode ser refletido no governo, pois para nós, a sociedade civil, a academia, todos são fundamentais, mas também nós queremos isso dentro do governo. Queremos que o governo seja um espaço sem toxicidade, pois são ambientes muito tóxicos, onde os jovens possam realmente encontrar uma trincheira para lutar por essas questões, e onde se possa gerar a escala a que o governo tem acesso, porque eu, como ativista, a minha vida inteira, a gente pensou, por que o governo? Por que insistir no governo? Por causa da oportunidade que você tem de atingir maciçamente através do governo, que você não tem através de outro meio algum. Então é por isso que é importante, porque senão não vai haver mudança e temos uma equipe espetacular dentro do governo. Existe ah, uma equipe jovem. Nossa diretora anterior de administração climática tinha apenas 24 anos de idade, liderando a agenda de gestão climática em Monte Rei. Toda a equipe que nos rodeia está aí por volta dos 25, 30 anos. Espaço público, mobilidade, meio ambiente, ação climática, desenvolvimento urbano.
tudo isso na secretaria que eu lidero, a Secretaria da Cidade Verde, que nós oferecemos as missões urbanas para Monterrey, para qualquer empreendimento. E esse é o lugar para nós termos a agenda verde, porque se você quer uma concessão urbana, você tem que estar alinhado com a agenda verde da cidade aeroporto do futuro e que os empresários têm que ajudar a construir. Então, isso é um pouco do que nós estamos fazendo. Corredores verdes com arborização extrema é parte da nossa aposta em políticas públicas com ruas, com jardins de captação de água pluvial e para baixar a temperatura da cidade e também as questões dos programas para captar água pluvial para as casas, famílias, crianças e escolas. E nós temos que ter essa capacidade de captar água. E no fim desse mês, nós vamos chegar às primeiras 100 agora e 25 mil até o fim do governo. Estamos trabalhando na bicicleta pública de Monterrey, ou seja, também encerramos a primeira oficina, o primeiro workshop de gestão de calor extremo no México, na América Latina, para sanar as primeiras consequências da mudança climática, são essas zonas de calor. Então é um orgulho estar aqui e eu admiro totalmente o trabalho de vocês, eu queria dizer. Muito obrigada, Laura. É exatamente aquilo em que investimos. Nós podemos falar sobre ativismo em outro espaço. E assim como você disse, é fundamental começar a conhecer e integrar as questões de jovens ativistas nessas questões políticas, como você falou, e há tantos jovens envolvidos na política pública, e eles faziam essa pergunta: os espaços, como estão desenvolvidos? Será que estão voltados para mulheres, para outros grupos, para as crianças? Então, aquilo que você compartilhou é bastante enriquecedor. Nós temos que pensar global e atuar localmente. Você falou sobre aproveitar as escalas, não é? Aquilo que já está funcionando. Como você disse, sim, é importante promover mudanças, promover a integração, mas aproveitando os espaços, a rede e a infraestrutura política que já está aí, existente. Então, dá muita esperança explicar, escutar que nós estamos ganhando mais sinergia, mais participação com os vários níveis de gestão. Nesse caso foi o México, mas eu acho que há outras prefeituras também que permitem essa construção de espaços. Então, agora vamos continuar com a Flávia, vamos escutá-la. Deixe-me falar sobre ela. Flávia, pode abrir a câmera. Sim, estou aqui. Vou falar em inglês, para mim é mais fácil. Muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Eu falo do Brasil, da cidade de São Paulo. Eu venho trabalhando como a defensora da justiça climática há um bom tempo. Fundei várias organizações, Youth Climate Leaders é uma delas. Nós temos uma rede de advogados trabalhando na direção da mudança climática. E hoje estamos aqui para falar dos jovens, da juventude, e vou lhes dar essa perspectiva aqui do Brasil. Nós ouvimos dizer que somos a primeira geração que compreende o que significa a mudança climática e os seus efeitos também. É a última geração a lidar com isso. Eu concordo com essa afirmação. Entretanto, nós temos que pensar a respeito das responsabilidades comuns e diferenciadas. No Brasil, o que eu vejo é que é um grande movimento da juventude, é um movimento que cresce rápido. Nos últimos 5 anos, eu nem consigo contar quantos movimentos surgiram aqui no Brasil, do norte ao sul do país, e todos eles pedindo justiça climática, trabalhando localmente, principalmente para tentar melhorar as áreas, as vizinhanças, as escolas, ou mesmo o local de trabalho. Mesmo o local onde trabalham, perdão. Mas eles estão assumindo essa responsabilidade. Eles estão se lançando e às vezes tem burnouts,
ansiedade, às vezes acham que não há esperança, não há futuro à sua frente. E as outras gerações, elas já estavam lá com 15, 20 anos. Eu tenho mais de 30 já, por exemplo. E nós temos que assumir a responsabilidade também. E como a outra painelista acabou de dizer, nós precisamos de toda uma estrutura para atuarmos em conjunto. E essa estrutura envolve o governo, o setor financeiro, o setor público e o privado também. Verificar como as escolas estão lidando com essa causa. Se a gente analisar a COP26 em Glasgow, nós tivemos aí uma grande parte da sociedade participando da COP26. Pela primeira vez na história, tivemos a maior delegação de jovens na COP, provenientes do Brasil. Tivemos aí esse grande movimento de pessoas pretas, pessoas indígenas e até mesmo das favelas no Brasil. Boa parte deles eram jovens, e sim, participaram, tiveram a sua atuação. Passaram ali a sua mensagem na COP26, usaram a sua voz. E eu verifiquei o quão difícil foi para eles chegar até a COP26. Tiveram que captar fundos, pedir todos os dias por dinheiro, tiveram que bater em tantas portas, não é? E criar assim tantos movimentos para que pudessem se unir, ficar mais fortes e ir à COP26. E mesmo nesse ano, no Egito, na COP27, foi ainda mais difícil chegar lá. Então, eu vi a sua luta e também essa ponte que nós temos que criar entre os movimentos dos jovens e o mundo das finanças, o movimento dos jovens e os governos também. São pontes cruciais. Precisamos desse papel intergeneracional na justiça climática, porque os jovens, por si só, claro que podem conquistar muito, mas são apenas uma parte. Como nós podemos ganhar escala sobre aquilo que executam? Como nós podemos, então, trazer mais insights, oferecer mais ferramentas a eles para que se expandam ainda mais? O que eu vejo, portanto, no Brasil, e eu tenho certeza que na América Latina, porque eu estou próxima também de outros movimentos na América Latina também, eu vejo um certo padrão, ou seja, existem vários movimentos de jovens crescendo em toda a América Latina, em todo o Brasil. Mas quando viramos lá para a página 2, né, a gente fica um pouquinho engessado, fica travado. E é aí que temos que investir o nosso tempo. Devemos entender como nós podemos construir essas pontes. E há várias formas de fazer as finanças chegar lá. Também atuar junto com os governos, mas eles vêm atuando localmente. Quando falamos da mudança climática, nós temos que pensar globalmente e atuar localmente. E essa ponte, essa conexão é importante. Eu vejo muitos deles atuando localmente, sem assim tantos recursos, mas estão ali cheios de esperança. E nós sabemos que a esperança não dura para sempre. Eles acabam compreendendo os métodos que devem usar para atingir outros locais, outros fóruns, para que as suas vozes sejam ouvidas. Para saber se estão mandando a mensagem correta, se estão falando aí como um nível superior ou a uma esfera diferente. Então, essa era a mensagem que eu queria passar. Depois de trabalhar tantos anos com jovens, e ainda trabalho com jovens, eu recebo mensagens todos os meses do mundo inteiro, pedindo ajuda. São jovens pedindo ajuda. É um grito de ajuda, por pedido de ajuda. Olha, eu preciso ser ouvido, o meu lar não é mais a mesma coisa, eu não sei como me conectar com as pessoas, eu não sei como lidar com isso, estou sofrendo, eu tenho ansiedade. Ou eu gostaria de estar lá na COP, gostaria de estar nesses locais para que as pessoas pudessem me ouvir. Bom, mas a trajetória para chegar lá, normalmente não é fácil de ser compreendida. A nossa principal função, portanto, é mostrar a esses jovens como chegar lá. E algo que eu tenho certeza é que quando a gente está aberto para ouvir os movimentos dos jovens, quando a gente os une, os coloca do nosso lado. Não importa onde você está, no setor público, no setor privado, mas se nós nos unirmos aos movimentos de jovens, não apenas como um consultor, uma consultoria, mas como
o movimento que está atuando junto conosco. Quando você lhes dá ferramentas suficientes e mostra os vários caminhos para chegar lá, você pode contar até 10 e eles já estarão lá. É assim que eles funcionam. A nossa função é mostrar aos jovens os caminhos para chegar lá, sempre trabalhando juntos para lidar com a mudança climática. Isso envolve colaboração, não são apenas os movimentos de jovens isoladamente, mostrar a eles as responsabilidades que podem assumir, enquanto os governos vão assumir as responsabilidades que deveriam, assim como o setor privado. Dessa forma, nós iremos compartilhar as responsabilidades, e isso não será um fardo para aqueles que são menos responsáveis pelos maiores desafios que hoje enfrentamos como humanidade. Essa é a principal mensagem que eu tinha para vocês. E, se estiverem mais interessados para conhecer o Youth Climate Leaders, os líderes do clima mundial, Notícias do Brasil, poderei compartilhar mais com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Espero que agora me ouçam bem e que a internet não caia novamente. E, como você disse, é muito importante manter isso. Nós, como jovens, vamos estabelecer a direção, mas precisamos também de ferramentas e meios de implementação para podermos agir e, de fato, colocar as ações em prática. Olha, os orçamentos, especialmente na América Latina, muitos são gerenciados subnacionalmente. E nós podemos, então, alçar a nossa voz e interagir entre nós. Você falou isso. Às vezes são esses espaços onde nós podemos trocar informações e experiências entre nós, para sabermos que existe toda uma construção, todo um movimento que busca soluções e que busca construir pontes para que ações claras possam ser geradas. Então, com isso, eu vou passar a palavra a Luiz Carvajal, e rapidamente vou falar um pouquinho sobre o Luiz. Se quiserem saber mais, vocês podem explorar na plataforma. Há algumas perguntas que já recebemos. Fiquem à vontade de colocar as suas perguntas e podem mencionar para quem é a pergunta. E no final da sessão, nós vamos compartilhar as perguntas e buscar respondê-las. Luiz, ele é especialista de sustentabilidade, cofundador de um empreendimento na Siemens Energy. Ele é subdiretor de STEM e coordenador de robótica. Ele é engenheiro mecatrônico, líder climático no Climate Reality. Em 2020, participou aí do esforço para o Prêmio Nobel da Paz. Ele também trabalha com finanças sustentáveis do México, eu também participo dessa instituição. E temos o prazer de nos conhecermos por conta dessa iniciativa com você. Então, Luiz, muito obrigado, obrigado a todos, a todos. Vou, então, seguir com a conversa em inglês. Primeiro, obrigado por receberem a todos nós. Esse tipo de espaço é realmente importante para nós, para que possamos dar transparência à necessidade de soluções envolvendo os jovens. Os jovens já estão empoderados no seu propósito e nos seus meios, mas, às vezes, essa passagem da ideia para a ação, isso tem que envolver as finanças, e o financiamento é um desafio grande, todo mundo vê isso. Olha, finanças públicas ou finanças privadas. Eu gostaria de lhes falar agora sobre as finanças privadas, tenho mais experiência nessa área, e também gostaria de abordar um pouquinho como as finanças públicas estão indo. Eu tenho essa perspectiva interessante, porque eu sou um ativista, mas também trabalho no setor financeiro para o clima. É muito interessante ver como estão relacionadas essas duas áreas. Primeiro, gostaria de falar aqui como um ativista. Quando a gente pensa nas soluções, nós pensamos na mitigação, na adaptação à mudança climática. Essas palavras ficam no nosso vocabulário. A gente sempre fala como fazemos com que essa indústria
polua menos? Como o governo pode ser responsabilizado? Além disso, nós temos que pensar como se adaptar às mudanças que hoje já testemunhamos no ambiente. Nesse momento, a gente vê isso acontecendo na Flórida, em outros países e cidades. Olha, no Paquistão, no Oriente Médio, já está acontecendo. A outra parte da equação é como se adaptar aos efeitos da mudança climática e como impedir que fique ainda pior. Nós sabemos que estamos poluindo mais do que o estabelecido no Acordo de Paris. Como lidar com todas essas questões enquanto promovemos um bom futuro para a humanidade? O ativismo da juventude entra aí nessa parte. Nós, como jovens, nós temos essa perspectiva do que precisa ser feito para lidar com a mudança climática. E temos o meio para acessar todo o conhecimento do mundo através de bibliotecas, internet e outros recursos. E depois de ter, então, essa ideia, nós temos que seguir uma etapa adiante, tomar ação. E é aí que as primeiras perguntas surgem. Você é muito jovem, como vai fazer isso? Como você vai acessar esses fundos? Como nós sabemos que você é responsável o suficiente e tem, de fato, a visão do que precisa ser feito? Meu conselho para os jovens ativistas daqui: tenha ciência dessas perguntas e seja capaz de respondê-las, não apenas dizendo sim, consigo, mas sim usando as redes de suporte que tem à mão. Mesmo se você tem 20, 18 anos de idade ou menos, você pode, claro, entrar em contato com aqueles que têm a mesma paixão. E, no final das contas, seremos uma comunidade trabalhando junta. Podemos criar essa rede de suporte. Vocês podem contatar qualquer painelista aqui e eles vão ajudá-la sempre. Estamos nessa jornada juntos. É uma questão de saber que somos parte de uma comunidade global agindo localmente. E aproveitem as redes. O outro aspecto é que todas as vezes que alguém quer se candidatar para um fundo, seja público ou privado, eles têm que começar do zero. Nós pegamos as lições aprendidas e nós as traduzimos e passamos de volta para as pessoas. Então, essa é a parte que falta no quebra-cabeça. Com base na minha experiência, eu vou vender lá minha ideia para um grupo de investidor e pegar aí fundos para um projeto climático. Como eu posso pegar esse conselho, esse conhecimento e passar para os outros, para que seja mais fácil para eles do que foi para mim? Essa é a meta real. Todo mundo pode ter isso facilitado e podemos trabalhar juntos na direção dos objetivos. Era isso que eu queria compartilhar como ativista. Nós podemos sim tomar medidas, podemos deixar o mundo melhor juntos se a gente conversar com as comunidades. Você não vai ser bem-vindo em toda parte. Se você receber um não, nós temos que usar as comunidades. Há tantas comunidades, pessoas que estão preocupadas em gerar uma mudança positiva. Então, isso era do lado do ativismo. Agora, do lado do investimento, eu trabalho nesse grupo da Siemens e nós temos 3 áreas. Siemens Capital, Venture Building e Venture Climate. Trabalhamos no investimento em startups que podem trabalhar com ações climáticas na direção de uma mitigação e adaptação positiva para a mudança climática. Vou compartilhar abertamente para todos. Para qualquer um que tenha ideia, queremos ideias que tenham um impacto duradouro. Duradouro é importante aqui. Se você planta árvores, mas você não cuida das árvores, no futuro não é um impacto duradouro. Como você vai garantir que as suas ações de hoje terão um impacto que vai durar por gerações? Por exemplo, se eu quero construir um parque eólico ou solar, não é questão só de construir e depois não manter. Na verdade, como gerar isso e torná-lo lucrativo? Como você vai impactar positivamente a comunidade no entorno? Não faz sentido pegar uma floresta e colocar um complexo solar. Você tem que lidar com a situação da comunidade local. E também é importante garantir que as comunidades locais sejam beneficiadas. Se eu sou uma empresa privada que quer instalar um parque eólico em algum lugar, não é apenas a empresa privada que vai ganhar dinheiro com isso, não. Nós queremos garantir que as comunidades locais também tenham formas de trabalhar lá, ou garantir que haja sustentabilidade, que essa sustentabilidade seja boa para a comunidade também. Nós sabemos aí a história da mineração. Muitos países vieram de outros locais onde mineram, eles vão lá e deixam a comunidade destruída, prejudicada. Queremos operar da maneira oposta, queremos chegar no local e melhorá-lo, aprimorá-lo. No final das contas, é isso que a gente quer fazer na Siemens, na Ventures e em qualquer outro local, investir em coisas que têm esse impacto duradouro e positivo. E, finalmente, mas também importante, a sustentabilidade que nós queremos gerar, ela deve ser sustentável
sustentável ao longo do tempo, sustentável para o ambiente e para a sociedade. No final das contas, se temos algo que é bom para o planeta, mas ruim para as pessoas, não será possível de ser implementado. E o oposto também, se é bom para as pessoas, mas ruim para o ambiente, olha, a gente conhece as consequências. Os combustíveis fósseis são um exemplo perfeito disso. Agradeço a todos e estou agora agradecendo por esse espaço incrível. Obrigada, Luiz, por compartilhar há várias perspectivas, super interessante, e gostei do que você falou. Nós podemos tomar as ações, podemos tomar as medidas e vamos então propor essas soluções duradouras que têm impacto aí no longo prazo. É um dos desafios, precisamente, da crise climática. É que é novo para todos, para todas, não apenas para as outras gerações anteriores. Como jovens, nós temos sim a responsabilidade de indicar, de propor, em alguns casos, ideias possíveis, que às vezes soam um pouco doidas, mas a partir daí surge a inovação e possibilidade de gerar transformações e mudanças, como nós ouvimos já aqui antes. Gostaria de continuar conversando sobre o que você falou sobre construir as redes. Então, vamos agora escutar a Gilmar Azevedo, que também faz parte da rede de especialistas da GF-LAG. Então, a Ziomi, vou falar um pouquinho sobre ela. Está ela. Ela é profissional de relações internacionais, pós-graduação em mudança climática, liderança nas cidades. Em 2012, participou da Barranquilla Mais 20, uma rede liderada por jovens para empoderar a juventude e as mulheres nos setores de mudança climática e biodiversidade da Colômbia. Hoje coordena Mulheres pela Justiça Climática, uma rede de mulheres feministas que trabalham para envolver as mulheres na ação climática. Obrigada, Ziomi. Estamos aqui para ouvi-la. Obrigada, Laura. Obrigada, Ivana, pelo convite. E é um grande prazer saudar a todos e todas que estão aqui. Gostaria de compartilhar o que a gente vem aprendendo no caminho desses 10 anos. Como já ouviram, Barranquilla Mais 20 é uma iniciativa que começou lá no ano de 2012, inspirada pelo Rio Mais 20. E nesse momento nós tínhamos a conjuntura para revisar o que se fazia na agenda global com relação ao meio ambiente. E aí todo esse processo foi iniciado. No começo, passamos a reconhecer, olha, nós já ouvimos muito falar como o financiamento climático é um meio que nos leva à ação climática. E como uma organização de jovens, hoje nós temos ciência de que nós conhecemos muito a respeito da autogestão comunitária e coletiva. Não podemos esperar por um financiamento certo, tradicional, não podemos esperar receber uma doação, por exemplo, de certas partes interessadas, porque a crise climática, os problemas associados à perda de biodiversidade, perda de território, defesa do território, isso não pode esperar todos esses prazos, cronogramas. É muito difícil, portanto, fazer um alinhamento de acordo com as necessidades atuais dos movimentos e dos vários tópicos ligados ao território. Então, para que tenhamos um financiamento tradicional, portanto, nós aprendemos muito aqui na Colômbia, Minda, que é um conhecimento ancestral. Todos contribuem, todos doam e todos ganham a partir dessa mobilização. Ou seja, isso nos leva a respostas coletivas através desse sistema, que é o sistema ancestral. Há muitas organizações juvenis que fazem esse trabalho. Esse trabalho leva à transformação do conhecimento em mudança climática. Às vezes é muito difícil, às vezes muito técnico, muito distante das visões territoriais, porque a mudança climática, a gente já consegue sentir o seu impacto, e isso é sentido por muitas comunidades, já faz muitos anos. E como uma organização juvenil, nós sabemos que temos que fechar essa lacuna entre o conhecimento climático
porque muitas pessoas no nosso país acham que a mudança climática ocorre só no Ártico ou na Antártica. Então, estamos territorializando a crise climática, transformando o discurso, transformando a linguagem, as narrativas, de forma que possam fazer parte da memória do clima de outras gerações, os avós e avós que já têm essa memória de como era um clima num certo território. E nós podemos, então, atribuir valor e a usar os conhecimentos tradicionais. Outra contribuição-chave das organizações juvenis é abordar esse assunto e promover comunicações para que faça parte da cultura. Por exemplo, a mudança climática também exige uma mudança de comportamento, uma mudança no reconhecimento de valores, também uma mudança na tomada de decisão individual. E as organizações juvenis fazem muito isso. Não apenas estão transformando os jovens, o mundo dos jovens, mas existe um efeito multiplicador, porque acabam ensinando as suas famílias, o pessoal do seu bairro, da sua comunidade. E esse impacto, junto com tudo que eu já mencionei, olha, não é fácil de ser quantificado. Não conseguimos dizer qual é o investimento desses jovens usando as mesmas métricas tradicionais pelas quais se define o financiamento. Isso vai exigir um outro tipo de medição, de avaliação da contribuição, ou seja, o reconhecimento da nossa contribuição. Não vai ser o mesmo método que é usado tradicionalmente. Então, uma das recomendações que gostaríamos de compartilhar é que as métricas e mecanismos tradicionais devem se tornar flexíveis, porque pode ser que não estejam respondendo às necessidades das organizações juvenis. Por exemplo, em Barranquilla Mais 20, no ano passado, graças à instituição, fizemos uma medição do impacto do nosso trabalho e nós descobrimos que a nossa taxa de retorno social mediante o investimento, para cada dólar investido, nós tínhamos um impacto de $55. Ou seja, é muito amplo, muito lucrativo, não é? Se a gente quiser avaliar dessa forma. Então, vale muito a pena investir recursos financeiros nas organizações juvenis, porque nós temos um impacto multiplicador bem grande e que é visto do ponto de vista econômico, como esse caso do Barranquilla Mais 20, que é um processo, sim, lucrativo, traz retorno. Existem coisas que serão difíceis de serem quantificadas, mas são co-benefícios ao se investir nas organizações juvenis. E também há outros fatores que podem ser quantificados. Para cada peso investido, um grande impacto é gerado. Ou seja, é um ponto-chave transformar esse financiamento para que possamos responder às necessidades. E se tem alguma organização que esteja aqui nos assistindo e que queira desenvolver iniciativas de financiamento orientado para os jovens, não deve fazê-lo sozinho. Vocês podem integrar um grupo consultivo de jovens para que possam vir a conhecer quais são as realidades, quais são as agendas e as prioridades e as dinâmicas dessas organizações jovens. Porque são diferentes, como foi dito aqui, são muito diferentes daquelas que têm gestões junto a corporações que usam outros processos e procedimentos e atendem outras necessidades. E nesse sentido, nós temos que colocar no centro as mulheres. 0,2% do apoio oficial ao desenvolvimento é o que temos para iniciativas para a liderança feminina. E há dados estatísticos, vários deles, onde fica claro na verdade, a feminização da pobreza. E a mudança climática não é neutra em termos de gênero. E as mulheres estão em posição de desvantagem. E agora, com a desigualdade de gênero agregada à mudança climática, isso traz muito risco à possibilidade de desenvolvimento e bem-estar para as mulheres. Ou seja, será essencial não apenas falar dos jovens como um grupo homogêneo, porque a gente não é um grupo homogêneo, né? Mas nós temos que olhar isso com o ângulo da intersecção e também olhar isso com as lentes da igualdade de gênero. É algo vital para que nós possamos passar a resolver as lacunas da sociedade, em vez de alargá-las. E, nesse caso, o financiamento, claro que desempenha um papel essencial. Não queremos empobrecer ainda mais as mulheres que já estão empobrecidas, historicamente, inclusive. E não queremos aumentar ainda mais essa lacuna,
que colocam em risco boa parte das decisões e da capacidade dos jovens de promover o presente e o futuro que desejam. Não sei se ultrapassei o tempo, mas esse é o ponto de partida. É isso que eu queria dizer a respeito de nossa perspectiva. É muito lucrativo investir em jovens, mas não devem fazê-lo sozinho ou sozinha. Há muitas pessoas, muitas iniciativas ao redor do mundo, então vamos usar esse poder dos jovens, esse conhecimento para que possamos promover a integração e melhor redirecionar os investimentos financeiros, os recursos econômicos e não econômicos para onde de fato é necessário. E vamos então aproveitar toda essa magia do trabalho intergeneracional, promovendo a igualdade de gênero. Muito obrigada, vou parar por aqui, depois teremos a discussão e mais diálogo, ok? Muito obrigada, Ziome. Se houver perguntas para os painelistas, vocês podem colocar a pergunta no chat. E depois de concluir com o Paulo, nós vamos retomar 1 ou 2 minutos, se Santiago, Luiza, Ziome, a Flávia, se eles quiserem agregar algo sobre o que já foi dito aqui, não é? E a Ziome, muito interessante, como você disse, saber que a juventude, olha, não é um grupo homogêneo, é um grupo diverso, na verdade. Como você disse, a mudança climática, ela tem que ser incorporada, e a perspectiva de gênero tem que ser incorporada na mudança climática para entender as barreiras estruturais e os desafios que existem para as mulheres. E como você disse, nas cidades, nos territórios, as problemáticas são bem complexas. E você fez esse convite, gostei bastante. Você já mencionou desde o princípio, um convite para a mudança de paradigma. Não se trata de um gasto, se trata de um investimento. O financiamento climático deve ser visto como um investimento a longo prazo. Eu acho que esse é um ponto em comum que nós vemos com as várias iniciativas e as várias trocas que aqui fizemos. Muito bem, agora eu vou mudar de idioma, porque o Paulo vai falar português. Bem que eu queria saber falar português, mas não é o caso, eu estou aqui falando espanhol. Eu vou passar para o inglês e aí vou apresentar o Paulo. E depois eu busco aprender o português para praticar, para que a gente possa trocar informações em português também. Que bom. O Paulo nasceu em novembro de 63 e desde o início da infância ele foi desenvolvido um pequeno comércio no bairro. Ele trabalhou com a família e começou a estudar ciências sociais na Unicinos e escreveu foi através de livros que influenciaram o seu treinamento. E os manifestos de Marx e ele começou sua militância política nos anos 80 e combinou seus estudos acadêmicos com militância comunitária. Bem, acho que você tem muito para compartilhar conosco, prezado Paulo, então, por favor, agora vamos passar a palavra para você. Muito obrigado em nome do nosso prefeito, que me designou, o Benedito, a estar nesse momento, nesse debate internacional, sobre uma política tão importante assim, de sustentabilidade para a sobrevivência humana no planeta, né? Eu gostaria de falar no lugar de quem já foi também secretário municipal de educação, e atualmente sou secretário municipal de meio ambiente, e eu tenho uma certa paixão, né, desse papel da juventude na integração fundamental desse tema das mudanças climáticas, né? Eu queria brincar um pouco com a minha colega palestrante brasileira, a Flávia, né, e lembrar um pouco que a política de educação ambiental nasceu ali no final dos anos 90 no Brasil, né? E eu sou também mestre em memória, né? E eu gostaria de lembrar isso, que muito, né, dessa juventude brasileira que está engajada hoje na luta climática, na luta ambiental,
é fruto, né, de uma política nacional de vanguarda naqueles anos, né, de política de educação ambiental sistêmica na rede de escolas públicas e privadas no Brasil, né? E, sem dúvida, esse desafio de dar escala, né, a essa consciência crítica da educação ambiental passa por esses princípios, na minha opinião, né, de ter uma discussão de práticas políticas pedagógicas, né, de conscientização dos nossos alunos da rede escolar, no sentido dessa integração planetária, né, de como nós, seres humanos, né, como a juventude, né, dependemos um do outro, né? Segundo, de como a economia, a cultura, a filosofia e, sem dúvida nenhuma, introduzir, né, apesar de todo o avanço tecnológico da humanidade, né, o grau extremo de desigualdade social que os humanos vivem em nosso planeta, né? Porque toda a sustentação, eu diria, macroconservadora, ela justamente abre caminhos de destruição planetária, se utilizando, né, da pobreza, do discurso da pobreza, para gerar uma macroeconomia que degrada a vida humana e degrada a vida do planeta, né? Eu creio que esse é o nosso grande desafio, que é, eu diria assim, que é introduzir nessa prática pedagógica, né, uma visão humanista, né, radicalmente humanista, planetária, de ter muito claro do papel destruidor da desigualdade social no planeta, né, da desigualdade do sul para o norte, né? E não é por nada que estamos vivendo uma guerra hoje, de certa forma, o mundo se cala, na minha opinião, né? Que é a guerra na Ucrânia, né? E de quanto a juventude tem esse papel social crítico, né? De ter essa visão humanista, de nós darmos uma escala, porque, como todos os palestrantes disseram aqui, né, a questão planetária, nós não temos tempo, né? Nós temos, como disse o velho Marx, né, ir na raiz dos problemas, né? E, por vezes, a raiz dos problemas é vincular esses campos, né, que não se conectam entre si. Nós temos que, como diz o francês Edgar Morin, né, nós temos que aproximar um senso comum mais próximo da ciência, né? Não da ciência necessariamente acadêmica, mas nós temos um diálogo, né, um lugar de fala que leve em conta um conhecimento, porque hoje o conhecimento está aí, né, ainda muito desigual. E, por isso, o sistema cultural, econômico, nosso sistema de produção, ele tem que ter esse compromisso ético da sociedade, dos empresários, dos trabalhadores, né, de todas as classes sociais, né? Porque, senão, nós vamos ficar numa fala legal, bacana, mas que não altera, de fato, a vida das pessoas. Por isso, essa visão do global para o local, quando diz que as sociedades locais devem ser, sim, integradas democraticamente e radicalmente no processo produtivo, para que elas possam ter renda, tá? Possam ter renda para que, né, não sejam elas, as comunidades locais, quilombolas, indígenas, juventudes da periferia, que serão os vanguardistas da destruição, né, da natureza. Então, a integração entre humanos e natureza deva ter esse condicionante, uma ética do compromisso
dos grandes grupos econômicos, com o poder público, para que essa desigualdade não se reproduza mais e para que possamos, né, instrumentalizar práticas educativas cotidianas para linkar e criar, por exemplo, como estamos fazendo em Canoas, numa articulação Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de forma indisciplinar, na luta, por exemplo, hoje pela manhã, num parque estamos constituindo de passeios da juventude, dos estudantes da rede escolar, conhecendo uma área que foi preservada, está preservada, a qual eu participei, e o prefeito também, há 35 anos atrás. Né? Então, entender essa memória, essa identidade, essa história, é ela que vai fazer com que a gente consiga preservar o planeta, as cidades, a questão local e global. E, sem dúvida, o centro desse compromisso é um compromisso de combate à desigualdade. Obrigado. Muchas gracias, Paulo, a ti. Muito obrigada, Paulo. Eu adorei quando você disse que nós temos que ter em mente essa memória e tudo que isso pode contribuir em termos educativos, educacionais, essa consciência crítica que você menciona sobre os sistemas e como eles estão construídos. Algumas vezes eu ouvi que o problema não é a mudança climática, mas sim o nosso sistema produtivo e o próprio sistema, que, como você falou, é desigual e afeta desproporcionalmente algumas populações ou comunidades, né? Então, como enfrentar diretamente essas desvantagens? Eu não lembro também que alguém que mencionou que nós temos que atuar com esse princípio de responsabilidades comuns, porém diferentes. Então, nós estamos chegando ao final da nossa sessão. É uma pena, mas nós adoraríamos continuar conversando, escutar a todos, mas antes de outras pessoas terem que desconectar, nós gostaríamos de tirar uma foto para poder documentar esse momento. Então, gostaria de convidar os participantes a, por favor, abrir suas câmeras para que a equipe do ICLEI e do Daring Cities possa tirar essa foto. Aproveitamos também para perguntar se uma ou duas pessoas levantaram a mão, gostariam de fazer perguntas para Santiago. Quem quer fazer perguntas para Santiago, Xiomi, Luiz, Paulo, e também gostaríamos de saber com que palavras vocês resumiriam o conteúdo da sessão. O que foi que, para vocês, mais se destacou? O que ajuda a reforçar os seus conhecimentos? Podem também levantar a mão virtual aí, quem quiser fazer ou dar resposta ou fazer as perguntas. E com isso, então, podemos tirar a foto. Muito obrigada, Xiaomi, que está compartilhando as redes sociais dos palestrantes. E a equipe do Daring Cities também, se puderem compartilhar as respostas, por favor, sobre essa nuvem de palavras. Com que palavras você resumiria o conteúdo da sessão? E o que gerou, talvez, mais inquietação ou curiosidade? Quais foram as primeiras palavras? Bom, inspiração, esperança e também saber que nós não estamos sozinhos ou sozinhas, e sim que nós temos nossas redes e, como foi dito, nós estamos em uma comunidade global atuando de forma local e colaborando, compartilhando conhecimentos e experiências. Isso é o mais enriquecedor. Vamos ali vendo mais algumas respostas. Ativismo, colaboração, comunidade de inspiração. Feminismo, sim, nós falamos sobre grupos que não são lembrados no desenho das políticas públicas e pouco a pouco são incorporadas suas necessidades e preocupações.
saúde e felicidade para alguma coisa que for faltando ali na frase que a pessoa quis escrever. E escutar também. Precisamente como decía, me parece en particular Xiaomi, a veces es necesario escuchar de E diferentes como a territorios, Xiaomi falou, é necessário escutar de diferentes locais, diferentes territórios, o que está acontecendo nas áreas costeiras, nas florestas, nas cidades. É importante nós termos essa interação entre os ambientes, a comunicação e inclusão entre diferentes comunidades. A importância da inclusividade, exatamente, nós podemos nos conectar com uma super equipe de tradução, por exemplo. Muito obrigado também por esse evento. E aprendizados, exato, aprendizado e empoderar outras pessoas, como também foi mencionado pela Laura, termos espaços em que, pouco a pouco, nós possamos escutar, integrar as vozes da juventude. Isso é importante porque as decisões que são tomadas hoje afetam as gerações que virão depois de nós, e assim sucessivamente. Inclusão, eu acredito que é o que mais chamou a atenção. E, doutor Eleni, se quiser compartilhar sua pergunta, pode fazer agora, ou se mais alguém quiser fazer alguma pergunta aos panelistas, nós podemos aceitar uma ou duas perguntas. Doutor, eu gostaria só de agradecer, porque foi muito inspirador. Acho que as universidades do mundo todo devem se sentir mais motivadas a se envolver com as gerações mais jovens, começando a partir das escolas e se envolver nesse tipo de conversa. Provavelmente os governos precisem também ajudar com recursos financeiros ou no sentido de organizar mais eventos, mais workshops, mas é melhor começar já com quanto mais cedo, melhor. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Eleni. Existe mais alguma pergunta? Se não, eu gostaria de fazer uma ou duas perguntas aos panelistas para que possam, talvez, responder, começando com o Santiago. Como eu falei, é muito inspirador para mim o fato de que você possa se comunicar de forma tão ágil. Eu vi TikTok, vi Instagram, eu não sei, no Twitter eu não te encontrei lá, mas será que você poderia contar para a gente como é que surgiu, como é que você se motivou a iniciar esse conteúdo e com que frequência, ou como é que você conseguiu manter viva essa comunidade, né? Porque às vezes nós temos outras responsabilidades, mas eu fico impressionada com como é que você assumiu esse compromisso de continuar gerando esse conteúdo. Então, será que você pode contar para a gente um pouquinho a sua experiência e o que te incentivou a dar início a esse processo? Sim, isso começou em agosto do ano passado. Eu fazia parte de um programa do Future Academy e a pessoa que fundou, ela continuou a me ajudar, ela foi minha mentora. Eu me lembro que um dia a gente estava falando e ela teve essa ideia. Ela falou, tá, mas e se, eu não sei, se você começar a postar vídeos sobre o ambiente? Eu era super tímido, não mais, mas no início foi super difícil para mim. No início, eu... Eram vídeos curtos, né? Não eram ótimos vídeos no início. Não diria que eles são excelentes agora, mas eles são melhores do que antes, é claro. E acho que eu fiz isso por mais ou menos um ano. Então, até agora eu tenho feito a cada 2 semanas, mais ou menos. Eu estudo muito, muitas horas, então quando eu tenho tempo livre, eu tento postar um vídeo. Não sou mais tímido, não tenho mais vergonha de nada, então eu consigo eu sou bem desenvolto nos vídeos. Eu também sei como aprendi a filtrar algumas coisas, tentar diferentes técnicas. Então, eu acho que sim,
tem sido uma experiência muito boa. Eu tenho tentado aumentar a conscientização a respeito do assunto. Acho que está funcionando, eu estou feliz. Obrigado. Obrigada a você, Santiago. E também o que o Paulo falou, a importância da educação, e acho que Xiome, Luiz e Flávia também falaram sobre a importância de alcançar outros públicos. Eu acho que através das redes sociais é muito importante também, porque elas conseguem chegar a públicos mais amplos e cada vez mais jovens, para que as pessoas que estão agora crescendo, passando pelo colégio, a educação primária, e daí por diante, que elas possam ter ideia da importância da mudança climática em suas diferentes profissões no futuro e que também tenham essa identificação de que isso é uma necessidade transversal. Luiz, eu também queria te perguntar quais foram os principais desafios que você enfrentou até agora em termos de compartilhar esse espaço, o setor privado e também o setor público, né? Como ativista, quais foram os seus principais desafios nesse sentido? E como é que você integrou tudo isso? Você falou sobre investimento, você falou sobre impacto, então eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. E a Xiaomi mencionou, o Paulo mencionou também que tem que ser um impacto social e também favorável ao ambiente. Então, eu queria saber, nós queremos saber, de você, Luiz, como é que você conseguiu lidar com essa dicotomia de estar em dois diferentes setores? Vou mudar para o inglês. Ótima pergunta. Acho que o maior desafio que eu vi é que quando as pessoas vêm do ativismo, elas querem se concentrar no ambiente social, no impacto ambiental e social. Mas os investidores perguntam qual é o benefício econômico, como garantir que isso vai gerar lucro. Então, minha melhor abordagem até agora é virar um argumento e dizer, olha, tudo isso se combina, mas nós primeiramente vamos ver os ambientes sociais, depois os ambientais, e depois sim você vai começar a colher os benefícios econômicos. Não é que você vai receber tudo ao mesmo tempo, não é que você vai vender um produto e receber um lucro. Nesse caso, nós estamos falando sobre criar um impacto positivo. Não é um impacto positivo que vai automaticamente gerar mais receita. Mas, no fim das contas, isso pode se escalar e se tornar mais sustentável. Então, é uma questão de falar para os investidores. Primeiro, espere. Nós vamos primeiro criar um impacto positivo e depois nós vamos ver como gerar um lucro a partir disso, uma vez que você consiga escalar. Essa é uma abordagem. E minha outra maior lição aprendida é dizer que, mesmo que não se torne lucro, não é uma limitação. Você continua conseguindo progredir com o projeto. As ONGs, por exemplo, elas não se concentram em lucro. Claro que precisam de recursos para manter as pessoas, mas no fim das contas, elas se concentram em gerar um benefício, aproveitando os atores sociais. Por exemplo, a Neo Califórnia, por exemplo, como é que você, como um indivíduo, pode fazer uma vaquinha para conseguir pagar certos projetos? Ou seja, tem muitas alternativas aí. Buenísimo, muchas gracias, Luis. Excelente, muito bom. Xiaomi, Paulo, Flávia, se les gustaría Xiaomi, agregar Paulo, alguna Flávia, vocês querem observación. adicionar mais alguma coisa ao que vocês falaram? Xiaomi, Paulo, te ok. escuchamos? Paulo, sim, você queria falar? Isso que o Luiz Carvajal coloca é muito importante, né? Eu diria que o estruturante hoje do novo capitalismo, né, é associar os seus investimentos positivos à sua imagem, né? Eu creio que isso é um dos grandes aspectos. Aqui no Brasil, por uma certa época, né, se determinou que quase todas as empresas de ponta, né, com alta inserção positiva no mercado, estiveram presentes os seus balanços sociais, culturais e ambientais, né? Eu creio que esse imaginário, né, cultural no mundo produtivo, ele pode ser muito incentivador e estimulante, né, para que outros empreendedores tantos, né, vinculem as suas marcas, né, Luiz,
de um compromisso da sua empresa, o seu capital social, né? Eu acho que isso é o nosso grande desafio e a juventude, né? Tem muito esse papel, né? De criar essas marcas de produtos, né? Que têm os seus compromissos, né? Com a preservação da natureza, com investimentos sociais, culturais, né? Eu acho que esse é um caminho, né? Que vários países já conseguiram ter um desenvolvimento mais sustentável, né? E uma sociedade mais sustentável, né? Acho que eu sou muito fã das experiências históricas e culturais dos países nórdicos, né? Que eu acho que eles conseguiram, né, um compromisso mais sustentável, né, de integrar suas sociedades. Eu acho que esse é o meu sonho, né? Essa é a minha esperança, né? Que possamos, né, integrar. E a gente faz muito como política pública aqui em nosso município, né? Quando eu digo, quando vai uma nova área, uma nova empresa, vai eu, secretário do Meio Ambiente, vai a secretária de Desenvolvimento Social e vai o empreendedor, né? Para construir, né, essa integração do desenvolvimento local, para que, né, impacto sempre teremos, né, mas que o impacto seja sempre menor, né, de degradação da natureza ou mesmo humana. Né? Muito obrigado. Obrigado a você, Paulo. É um prazer escutar essa combinação entre empreendedores, investidores, políticas públicas e a academia, o setor social. Nós também acreditamos que, hoje em dia, é fundamental nós estabelecermos uma estratégia de ação coletiva e intercambiar essas necessidades e esses benefícios. Nós temos tempo para escutar Xiomi e Flávia. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa em 1 ou 2 minutos, eu não sei, ou se quiserem adicionar mais alguma coisa para nós encerrarmos. Sim, Xiomi. Eu só queria convidar vocês a continuarmos essa conversa sobre questões de financiamento climático. Eu acho que cada vez mais existe a necessidade global de reformar e transformar o financiamento climático e o financiamento da natureza para a justiça climática e para a equidade e para podermos combater as diversas crises pelas quais o planeta passa. E vai ser necessário nós retroalimentarmos isso através da juventude, as mulheres, com a academia, as empresas, todos os setores, porque todo mundo tem que estar envolvido nisso, porque vai ser fundamental utilizar esses veículos, não apenas como fim, mas também claramente como ele é, um meio para que nós possamos fortalecer essa mudança transformacional, essa mudança de longo prazo, que nós sabemos que seguramente não vai ser a nossa geração que vai ver muito dessas grandes transformações, mas começar essa responsabilidade intergeracional, que é um princípio que foi fundamental para motivar nossas ações. Nós estamos aqui, por exemplo, hoje, e também pensar em abrir esses caminhos para as próximas gerações e que as crianças do futuro, os jovens do futuro, possam ter muito mais ferramentas e também essa possibilidade de construir seu destino, construir seu território e que não seja a inação climática uma dessas grandes barreiras para o seu bem-estar. Então, não há desculpas para não fazer nada contra toda essa mudança climática, e eu acredito que nós que estamos aqui já temos esse interesse e temos que continuar dando atenção a isso, do nível global e também a partir do nível local, que a ação climática também tem essa potencialidade de conectar e mobilizar mais e mais pessoas. Muito obrigada, Xiomi.
Desculpe, agora nós temos 2 minutos apenas, nós temos que encerrar e o Iclei também vai precisar encerrar a chamada. Flávia, passo a palavra para você. Eu só quero enfatizar a importância de nós mobilizarmos os fluxos financeiros, como disse a Xiaomi, e a questão que o lucro não é objetivo, mas sim que é uma ferramenta para nós termos essas mudanças. Flávia, passo para você, você tem 1 minuto apenas. Desculpe, última, mas não menos importante. Eu só quero agradecer a todos e todas, foi um painel super interessante. Minha última mensagem é que ainda existe esperança. Nós devemos entender a estrutura que já existe na sociedade. Não temos como resetar a sociedade, mas sim temos que aproveitar a estrutura existente e trazer novas ferramentas e estratégias para mudar. Nós estamos à beira de ações criativas, inovadoras, e nós precisamos olhar como uma mudança, não só como uma crise, mas sim também como uma grande oportunidade. E a juventude tem um papel enorme nesse sentido. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada. Obrigada, Flávia, Paulo, Luiz, Laura, Santiago, Xiaomi, Ivana e toda a equipe do Iclei e do Daring Cities. É um prazer poder ter compartilhado essa sessão com vocês. E eu espero que com isso nós consigamos dar início e fortalecer algumas redes existentes e também, como disse Santiago, algumas vezes nós temos certos problemas, e como o Paulo falou, essa mensagem que a educação pode transformar os conceitos existentes. E com isso, então, finalizamos esse painel. Muito obrigada. Vai ser compartilhado nas redes sociais. Foi um prazer e nós esperamos que vocês tenham uma excelente tarde, um ótimo dia e uma ótima noite. Obrigada.